Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez é com muita alegria que estamos aqui juntos para refletir um pouquinho sobre a mensagem e os ensinamentos de Jesus, que vem bem de encontro às nossas necessidades, às nossas dificuldades, nos fortalecendo, nos apoiando. E já rogamos aos céus que Jesus possa, nesse instante, envolver a todos nós nas suas energias de refazimento, de conforto, de fortificação da nossa fé. E hoje iremos refletir um pouquinho sobre um ensinamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, e também está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de 7 a 11, e um trechinho do Evangelho que também está na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7. No Evangelho segundo o Espiritismo nos traz hoje a reflexão desse capítulo, que tem o título Buscai e Acharei. Muito interessante, muito importante aqui para os nossos dias atuais essa reflexão. Eu vou pedir licença para eu poder ler na íntegra o que nos diz esse trecho que foi extraído da Bíblia no Evangelho de Mateus e que inicia o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte: pedi e vos será dado. Buscai e acharei. Bate a porta e vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. O que bate, lhe é dado. Que homem entre vós dará pedra ao seu filho, se ele lhe pedir um pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará os verdadeiros, muito importante, os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Esse trecho foi tirado, como dito, no Evangelho de Mateus. Buscai e acharei. Pedi e vos será dado. A importância da nossa reflexão nesse momento sobre esse trecho é que, na maioria das vezes, quando ouvimos algo, algum ensinamento, nós sempre nos focamos naquele trecho em que mais vem ao nosso encontro, ou que é mais fácil, de eu entender, ou de eu assimilar, ou ainda o trecho que faz com que eu foque melhor porque eu tenho mais interesse naquela parte. Então, quando ouvimos assim, pedi e vos será dado, buscai e acharei, principalmente pedi e vos será dado, nós podemos entender assim, será que tudo que eu pedi eu vou receber? Jesus está falando, pedi e será dado. Será que todo o meu pedido eu receberei tudo aquilo que eu quero, do jeito que eu estou pedindo, na forma que eu estou mentalizando? Então, pelo menos na minha interpretação, quando eu ouço esse pequeno trecho, pedi e vos será dado, eu já consigo fazer uma conexão com a oração, a prece, que é onde que nós fazemos a nossa ligação com a divindade, com o plano superior, com os mensageiros de Deus, com Jesus. Então, toda vez que eu estou passando por necessidade, ou que nós estamos passando por necessidade, a nossa fé acaba ficando mais
vigorosa, porque a gente precisa ter aquela ligação mais intensa. Aí eu faço aquela prece, com fervor eu peço, né? Aquilo que eu estou precisando. Muitas vezes nós também pegamos esse trecho de pedir e vos será dado e trazemos muito aqui para o lado material, né? Então assim, ó, tô precisando trocar meu carro, tô precisando trocar minha casa, tô precisando trocar o meu emprego. E Jesus, nesse próprio capítulo do Evangelho, ele já vai fazendo as orientações sobre essa parte. Por quê? Porque ele já fala, né, também nesse trecho, para a gente fazer uma comparação, né, entre as coisas da matéria e as coisas do espírito. E um item do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e acharei, ele vai falar, não canseis pelo ouro, né? Então temos que ter cuidado, né, com as armadilhas que muitas vezes nos colocado na nossa marcha, desviando o nosso foco. Porque todos nós aqui temos ou deveríamos ter a convicção que somos espíritos e estamos como pessoas da matéria um determinado tempo, e passando esse tempo retornaremos ao reino dos céus em forma de espíritos. Então nós somos espíritos que de vez em quando retornamos à matéria como pessoas aqui físicas, que nem hoje eu e Eliandro, e retornaremos ao reino dos céus na forma do Espírito. Retornaremos ao Pai na forma do Espírito. Só que ficamos tão adensados à matéria que muitos de nós, com certeza nos perdemos, né, nessa materialidade, e em certos momentos pensamos ou temos a convicção que somos matéria, estou vivendo aqui na matéria, e de vez em quando eu volto para o reino dos céus, quando na realidade é o inverso. Então nós acreditamos e ficamos muito fixados e pensando nessa vida da matéria no hoje, e esquecemos que nós somos espíritos eternos. De novo, nos confundimos pensando que somos pessoas físicas que de vez em quando voltamos para o reino dos céus. E na realidade nós somos espíritos eternos que de vez em quando estamos aqui na matéria. E se eu sou um espírito eterno, Jesus vem falar nessa passagem evangélica, que também está fazendo parte daquele grande calabouço, aquele grande arcabouço de ensinamentos, que é o Sermão do Monte, para nos alertar. Ele fala, olha a ave nos céus, eles não guardam os grãos em celeiros, olha os lírios do campo, eles são lindos, mais lindos do que qualquer roupa bem tecida, bem feita aqui, materialmente falando. Então Jesus nos diz, olha, a ave não armazena, mas o Pai não dá comida para ela sempre. O lírio do campo é bonito, não adianta a gente querer, né, buscar a beleza apenas nas coisas da matéria, mas veja as coisas criadas pelo Pai como são lindas. Não se apegue às coisas da matéria, não se fixa em querer ajuntar coisas materiais, e sim ajuntar as coisas do Espírito dentro do vosso coração. Então, quando Jesus ele vem falar, né,
se nós que ainda somos imperfeitos e temos os nossos filhos, aqueles que Deus nos concedeu para ajudarmos nos desenvolvimentos, nas experiências, no desenvolvimento espiritual, que são filhos, sobrinhos, irmãos, mães, pais, aqueles que estão à nossa volta. Se nós temos aquelas pessoas com que convivemos e ainda damos coisa boa, né? Quando pede a comida, o pão, nós não vamos dar uma pedra, né? Quer dizer, vamos fazer a coisa, levar algo de positivo para aqueles que estão à nossa volta. Se pede um peixe, nós não vamos dar uma coisa ao contrário do peixe, que vai fazer mal, que vai trazer problemas, que vai trazer doenças, que vai trazer veneno, que é a simbologia da serpente para o nosso filho. A gente sabe das coisas boas. Imagina o pai que está nos céus, o quanto de bom ele pode e ele vai nos trazer as coisas boas. E aí, pensamos no início: pedi e vos será dado. Mas o que nos será dado? Tudo o que eu peço me será dado? Vamos fazer uma pequena reflexão. Será que tudo que eu peço me será dado? Me é lícito receber? De novo, aproveitando a comparação aqui que Jesus fez, né, entre o pão, a pedra, o peixe e a serpente, quer dizer, a coisa que vai me nutrir, a coisa que não vai me nutrir, a coisa que vai... o alimento que vai saciar a minha fome e o animal que vai me trazer um veneno. Podemos também fazer essa analogia. Será que tudo o que os nossos filhos ou aqueles pequenininhos que nós cuidamos nos pedem, nós damos? Ou nós paramos e pensamos assim: isso aqui não é muito... Ele quer, mas eu não posso fazer o que ele quer. Porque se eu fizer o que ele quer, vai trazer um prejuízo para ele. Podemos pensar em inúmeros exemplos aqui. Acho que cada um de nós que estamos ouvindo essas reflexões hoje, podemos ter um exemplo na nossa mente. Então, às vezes, um sobrinho, um filho, um irmão mais novo veio pedir algo que para nós nós conseguimos vislumbrar algum risco, algum perigo. A gente fala: não, isso aí você não vai fazer não. Deixa eu ir viajar de moto, que é uma coisa arriscada muitas vezes, para praia, um exemplo. Não, de forma nenhuma, sozinho, nessa idade, não, é muito perigoso. Então, se nós sabemos e somos imperfeitos, sabemos falar não para os nossos filhos, para os nossos parentes, que nos pede algo que nós já de antemão conseguimos visualizar que aquilo não é algo que vai ser positivo para a vida daquelas pessoas que nós estamos cuidando. Imagina o Pai que está no céu, olhando tudo, que sabe de tudo. Então, às vezes nós estamos lá fazendo as nossas orações: pedir e vos será dado. Quer dizer, eu vou lá, vou pedir, eu estou precisando daquilo, e às vezes não vem aquilo, e nós falamos assim, ou pensamos: nossa, Deus não está me ouvindo. O que eu estou fazendo de errado porque Deus não está me ouvindo? Mas com certeza Ele está nos ouvindo. Mas, como aquele Pai amoroso que conhece tudo, Ele sabe que não é bom dar aquilo que nós estamos pedindo. Se nós formos lá para o final dessa passagem que foi lida no início aqui das nossas reflexões, Jesus fala assim, e Mateus nos traz: o Pai que está no céu dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Os verdadeiros bens. Até quando eu estava lendo, eu falei: isso é importante, porque é os verdadeiros bens. Em João, no capítulo 15, do Evangelho de João, que está na Bíblia, no versículo 7, ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiserdes
e vos concederá. Nesse trecho do Evangelho, a nossa mente já vai lá, ó, na parte que nos interessa, na parte que às vezes a gente fixa mais, que é pedirdes o que quiserdes e vos acontecerá, vos será dado. Só que nós esquecemos do início desse versículo, que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que pedir será dado. Então, para nós recebermos, nós precisamos permanecer em Jesus e ouvir as palavras de Jesus. O que é permanecer em Jesus? Permanecer em Jesus é entender as leis divinas e exemplificar conforme Jesus fez. É seguir os ensinamentos de Jesus. É ouvir as palavras, adentrar no coração e vir para o exemplo, para a mão. Então, quando nós ouvirmos, pedi e vos será dado, buscai e achareis, nós temos que ter na nossa mente que nós precisamos fazer a nossa parte, porque eu preciso buscar, eu preciso bater na porta, porque ela tem que abrir. Então é ajuda-te que o céu te ajudará. Precisamos ajudar as energias celestes para que essas energias celestes também nos ajudem. E como que eu posso ajudar a energia celestes, as energias espirituais, para que elas também voltem para mim mesmo, para nós mesmos, e assim nós possamos ajudar também a nós mesmos? É fazendo a nossa parte. Então, se eu estou buscando algo, eu preciso ir ao encontro, eu preciso movimentar, eu preciso agir. Então, pode ver que sempre nós estamos falando de movimento, busca, bate na porta, vai atrás, faz a sua parte, ajuda-te para o céu te ajudar. E temos que permanecer em Jesus, que é seguir os seus ensinamentos. Então, se nós pedirmos nas nossas orações, né, nas nossas preces a Jesus, a Deus, que possamos pedir forças para conseguirmos ir atrás daquilo que nós estamos necessitando. Que nas nossas orações nós possamos pedir coragem para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Que nas nossas orações, nas nossas preces, possamos pedir resiliência, empatia com o próximo, para que ele não seja apenas uma paisagem onde eu estiver passando, mas que toda vez que eu olhar a necessidade, eu também posso ir ao encontro e fazer a minha parte, utilizando sempre os ensinamentos de Jesus. E um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou é a caridade. Para eu poder receber as bênçãos dos céus, às vezes eu preciso mudar as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes e me libertar daqueles sentimentos que nos aprisionam. Eu gosto muito de um símbolo, de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, e aqui na minha cidade também, eu lembro, em Araraquara, eu lembro que quando eu era criança, que eu sou nascido e criado aqui, vinha o circo, né? E via aquele elefante enorme, eu já contei isso algumas vezes, vinha um elefante enorme aqui, desfilava pelas ruas e depois montava a tenda. Hoje em dia, com a evolução, né, do entendimento, da fauna, da saúde, de todos, né, os aspectos ambientais, o circo hoje nem tem mais animais, mas na época tinha. E eu vi aquele elefante enorme preso a uma simples corda e uma estaca enfincada no chão. E para quem não sabe, o elefante tem uma força de arrancar uma árvore com a sua tromba. Ele cata a árvore assim, consegue tirar a árvore com raiz e tudo
tão forte que é o elefante. E aí, com o passar do tempo, veio essa história e eu penso assim, por que o elefante, né? Quando eu era criança, eu vi o elefante, ele ficava preso e não saía, porque tinha uma corrente, uma estaca presa no chão. É porque quando ele era pequenininho, colocou a estaca no chão, a corrente no pescoço, e ele se esforçava em tirar, mas como ele era muito, não tinha tanta força, ele era muito pequeno, ele não conseguia movimentar a estaca e não conseguia se libertar dessa prisão, que é a corrente no pescoço e a estaca no chão. Fazendo aqui a comparação, trazendo para as nossas reflexões, muitas vezes todos nós pensamos, eu não posso transformar, né? Seguir as palavras de Jesus, estar em Jesus, porque eu não consigo. Mas a mensagem de hoje é: temos forças para conseguir sim movimentar essa estaca. Então, se é algo que está no meu coração, preso ali, eu preciso me libertar, tirar essa estaca. E nós achamos que não conseguimos, mas nós, com a ajuda de Jesus, temos toda a força para buscar e achar aquilo que nós queremos. Então, para seguir e estar em Jesus, que possamos pensar nisso. Se há algo que me aprisiona há muitos anos, um mal entendido, um sentimento ao contrário do amor, do desentendimento, tenhamos a convicção que se eu busco na oração, se eu peço as coisas das forças espirituais, eu tenho condição de movimentar, de buscar, de bater na porta, de transformar aquilo na minha vida. Eu agradeço a todos pela atenção, por estarmos aqui juntos, refletindo um pouquinho sobre os ensinamentos, e que os nossos corações possam ficar mais aliviados, refletindo um pouquinho nessas palavras singelas de Jesus, mas que tem uma profundidade imensa na nossa vida. Que possamos ficar todos nós na paz de Deus. Muito obrigado.